Fala galera que acompanha a Área 47, estamos aqui no nosso primeiro Pod Racer! E aí? E aí galera, tudo tranquilo? Hoje estamos começando uma vida nova, uma etapa nova, né, da Área 47 Garage. Mais uma, né, porque aquela que tem laje não vai parar, Não né? vai parar, vai continuar, né? E... Pod Racer, gostou do nome? Podcast, não sei o quê. Eu sou mais do brasileirão mesmo, sou mais da entrevista mesmo, A sabe? entrevista ao vivo. Ao vivo, assim, forrefego e refrigerado. Então, e aí, tá contente com essa nova empreitada aí? Tô muito contente, tô bem felizão, eu sempre quis mexer com essas coisas, sempre fui empenhado com rádio, assim, sabe? Sempre tentei fazer curso de locutor, mas nunca deu certo. Essa tua voz tá com a rachada, aí não vai dar. Nunca deu certo. Não, mas você tem uma voz de locutor, você dá uma encorpada aí, vamos ver. Uma encorpada na voz. Dá pra fazer até o que? Love song. É boa. Ai. Mas então, cara, também tô contente aí, Hoje você tá com a área 47 no peito. Sempre, né? E eu tô disfarçado de advogado hoje. Alguém tem que fazer a parte burocrática. Tem que fazer a parte burocrática. Estamos aqui no escritório, aqui onde é que eu atendo pra gente poder gravar num ambiente mais tranquilo. Mais tranquilo, mais formal, né? Não Mais naquela bagunça lá de casa. Não, Cachorro, mas lá é legal, é o ambiente, né? Lá são os episódios de oficina. Lá é da oficina. Meter ficha nos carros e os projetão, e aí é coisa boa. É isso aí, ficou legal. Vamos ver como é que vai se comportar a nossa brincadeira. Vamos aí. Experimentar essa nova etapa. Isso aí. Continuando nossa pauta, meu querido Leandro. Ele... Talvez até eu encostar ali, ele pega, né? Ah, pega mesmo lá. Uhum. Não pode bater na mesa. Então vamos lá. Então, galera, continuando nosso Pod Racer aí, meu querido Leandro da Cruz. Da Cruz. Vamos falar hoje sobre um tema que a gente já tratou no nosso primeiro podcast. Você lembra qual que foi? Lembro que nós tentamos esclarecer um pouco a PL 410, né? Que era um projeto de lei, né? Era um projeto de lei na época ainda, que questionava um pouco essas questões aí do pessoal mexer em carro, rebaixar carro, turbinar carro, enfim. Mas antes de começar, estagiário, por favor, um café. Tá quente, eu vou deixar esfriando um pouquinho. Meu balaio. Obrigado, estagiário. Estagiário da Starbucks ainda, né? Vamos ganhar sabe que um merchan lá, uns cafezinhos. Então, rapaz, hoje eu tava dando uma olhadinha e lembrei da PL 410, vou dar uma procurada. Dá uma pesquisadinha. Como é que tá, né? O andamento e tal. E ontem ela foi publicada. O projeto de lei virou lei, né? Só que ela, quer dizer, ela não foi publicada no Diário Oficial ainda. Eu dei uma procuradinha no Diário Oficial, não achei. Então, deixa eu ver aqui o andamento processual dela. Estou aqui no meu setador para baixo. Tramitação detalhada aqui, ó. Galera que quiser dar uma acompanhada aí, é só entrar no site da Câmara.leg.br. Lá tem o link para as propostas legislativas. E aí, se procurar PL 410, você vai lá em tramitação detalhada, ele te dá tudo, as datas e onde é que estava, qual comissão e tal. E aqui, ó, dia 20/11, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJC, apresentação da redação final, pelo deputado Darcy de Matos. Então, você vai lá em inteiro teor, você abre ela e você aparece aqui a publicação, a redação final. E agora falta ela publicar no Diário Oficial. O que ela fez? Ela alterou o Código de Trânsito Brasileiro em basicamente 2 artigos. Primeiro, ela alterou o artigo 98, que antes, eu até fiz uma colinha aqui, que fala, o que o artigo 98 falava antes? Ele falava assim, ó, nenhum proprietário responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, que era o DETRAN do seu estado,
fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Guarda o termo, características de fábrica. Tá? Então você não poderia fazer nenhuma alteração. Sem fazer a comunicação. Sem fazer a comunicação. Todo mundo criticou a PL 410 do Luiz Miranda. Ah, porque não vai mudar nada, até a gente falou no vídeo. Se realmente for só isso, não vai mudar nada. Praticamente, porque de forma prática você só simplesmente não vai precisar ir no Detran. Mas não foi bem isso. Aí, como que é agora a nova redação da lei? Como que vai ser a partir do momento da publicação no Diário Oficial? Porque a partir do momento que publicar no Diário Oficial, ela passa a vigorar. Então, aí que vai estar o problema. Vou fazer um parênteses, daí depois a gente volta. Eu dei uma olhada nos Detrans de São Paulo, Santa Catarina, ninguém está adequado ainda. Mas tudo bem, porque ele não foi publicado. Sim. Mas enfim. Eles têm um tempo para se adequar e tudo? Ou é meio que tem que fazer imediato? Assim, já é a lei, sendo publicada no Diário Oficial, a lei está valendo. Porque ali no seu... Geralmente tem. Quando você publica uma lei, você ou o legislador ele coloca lá vacatio legis, que é o termo, é o tempo de vacância ou o tempo de espera, entre aspas, que você vai ter da publicação e da lei começar a vigorar. E nesse caso ele colocou, essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Então, Entendi. Publicou, valeu. Valeu. Tá? O que a nova redação do artigo 98 fala da lei do CTB? Que as modificações das características de fábrica do veículo não dependem de prévia autorização, mas devem ser comunicadas aos órgãos competentes. Aí que está o ponto. Lembra que o Luiz Miranda falou? Não depende, você vai lá e faz, mas você vai ter que informar o Detran. Detran, instalei a suspensão, a rosca fixa, troquei as molas, mexi no motor. Vai poder mexer no motor? Essa é uma das polêmicas. Porque hoje, teoricamente, você não pode. Ele não permite turbo. Por quê? Por que hoje não permite turbo? É porque tem uma relevância, um monte de... Não, é porque não tem como medir. Porque os Inmetros não têm um dinamômetro, Eles não estão adequados a fazer essa aferição. Porque aqui na lei não diz não pode turbo compressor. Eu vou chegar lá. Sobre a parte da motorização. Que hoje eu dei uma olhada, assim, daí parece que vindo uns insights na cabeça da gente, né? E o porquê. Então, o artigo 98, beleza. A lei basicamente é isso, alterou que você não precisa mais pedir autorização prévia, mas você tem que fazer comunicação. Tem que comunicar. Tem que fazer informação. Então, aí que eu falei, eu fui no Detran de São Paulo, hoje, dia 22 de novembro, está lá ainda para você como pedir autorização, que é a lei teoricamente antiga. Não é a lei atual porque não foi publicada, mas vamos dizer que seja antiga. Santa Catarina, a mesma coisa. Diz lá qual que é a resolução que o rebaixado... a resolução do CONTRAN é a 292, se não me engano. A 292, que é o que diz que limita em 100 milímetros a altura mínima de rodagem e tal. Veículos até 3.500 quilos de capacidade de carga. Que mais? Altura mínima 100 e não pode ter... isso é importante, ó. Por isso que esses dias eu vi uma notícia que os caras estavam indo para um encontro e prenderam os caras. Estava rebaixado, estava legalizado, mas estava abaixo de 100 milímetros. Outra, ele diz ali, no esterçamento, o conjunto de roda e pneus não poderá tocar parte alguma do veículo quando submetido ao teste de esterçamento. Então, virou, não pode roscar no paralama, não pode roscar por dentro, não pode... Então, essa é a lei. Infelizmente, você tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Daí você não vai ser penalizado, né? Como eu sempre falo. Eu gosto de baixo, tudo, mas eu estou no 100 milímetros. Eu estou um pouquinho acima para não ter problema. O meu é rosca, então é livre. Mas, enfim. Então, meu amigo Leandro, mas o ponto mais importante da PL 410, dessa modificação, é o artigo 230 do CTB. O que o artigo 230 trazia? Ou o que ele traz? Ele traz ele está no capítulo das infrações de trânsito. Então ele traz o que é uma infração de trânsito. Hoje, o que é uma infração de trânsito? Segundo o inciso 7º, ele diz assim,
o artigo 230, conduzir o veículo, daí tem um rol lá de taxativo de um monte de coisa. O que para você penalizar, o que na lei você tem que penalizar? Para você ser penalizado na lei, ele tem que estar escrito o que é aquela infração. Então tem que dizer, você não pode fazer isso, você não pode roubar, é previsto de pena de tanto, tá. Então tem que estar escrito ali, tá? Cada infração tem que ter sua atuação. Não pode ser assim, é aberto. Não pode roubar, porque roubo e furto tem diferença, vamos dizer. Sim. Mas não pode roubar, mas furtar pode. Não, tem que estar escrito lá, não pode. Cada não pode infração furtar, não pode roubar, não sua... pode matar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Entendeu? Entendi. Então você tem que estar escrito. Então, não pode conduzir o veículo sem licenciamento, não pode conduzir o veículo com o pneu careca. Se ele não tivesse escrito com o pneu careca, você podia andar com o pneu careca. Entendi. Se ele não tivesse escrito, não pode conduzir sem... Daí ele pode dizer, não pode conduzir o veículo com o inciso 7º, com a cor ou característica alterada. Então, a cor é óbvio, né? Que é a cor alterada. E Sim. a característica de fábrica que eu falei lá no início do vídeo, guarda a característica. Tá. E antes simplesmente era isso. Então, servia para qualquer veículo, não pode conduzir o veículo. O que o artigo 230 foi alterado? Ele incluiu o parágrafo 3º que ele diz assim, se a alteração da característica nos termos do inciso 7º, que é cor ou a característica geral, for alterada, essa alteração for em veículos de carga ou de transporte de passageiros, em desacordo com o artigo 106, é uma infração gravíssima. Então, se eu conduzir o veículo com uma característica alterada, se tratando de veículo de carga ou veículo de transporte, eu tenho que cumprir o que está escrito no artigo 106. E o que está escrito no artigo 106? No caso de fabricação artesanal ou modificação de veículos, quando ocorrer a substituição de equipamento de segurança, né? Talvez até um airbag, isso eu não sei bem certo, mas pode ser, será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança expedido por uma instituição técnica credenciada, Inmetro. Então, resumindo, hoje a lei diz assim, você não pode conduzir o veículo com a característica original alterada, característica de fábrica alterada. O que a nova lei diz? Se você conduzir um veículo com a característica alterada para veículo de transporte de carga, você tem que passar no Inmetro. Ele não fala que no carro tem que passar no Inmetro, o automóvel ou o misto tem que passar no Inmetro. Ele não fala nada. Ele então está especificando somente carga e transporte de pessoas. Ônibus e caminhão. Ônibus e caminhão. Isso é uma infração de trânsito. Entendi. Se eu alterar a suspensão do meu caminhão e não passar no Inmetro, é uma infração de trânsito. Mas e o carro? Ele não diz. Não está citado. Então, ao meu ver, ao meu entender, não é uma infração de trânsito. Então é esse o pulo do gato. Isso que você não... e como eu falei no começo ali, e motor? E roda? Continuam valendo as resoluções. Então, roda. O que diz roda? Eu não posso... Vamos falar primeiro da suspensão. Suspensão, resolução 292 do CONTRAN. Você tem que altura mínima de 100 mm de rodagem, suspensão regulável para veículos até 3.500 kg, suspensão regulável e o teste do esterçamento ele não pode enroscar, nem por dentro nem por fora. Sim. Tem que ser livre. Porque acontece? Você vai fazer uma curva, se o carro está muito baixo, ele vira um skate. Isso. Ele trava uma roda, ele dá uma baixada em rosca, você... Tem vídeo na internet de carros rodando assim. Roda. O que ele diz roda? Você pode alterar a roda, resolução... Galera, anota aí, depois eu coloco embaixo na descrição do vídeo. Resolução 916/2022, uma resolução nova, teve uma alteração ali. Que acho que foi até essa que alterou a película, se não me engano. Roda. Você pode alterar a roda desde que você mantenha o diâmetro externo. A gente já falou isso no anterior. Como é que eu calculo isso? Eu tenho que pegar o tamanho do aro e eu faço o seguinte, eu converto tudo para centímetro.
Tamanho do aro, 18. Quanto que é 18 polegadas vezes 2,54 centímetros? Beleza, eu tenho o tamanho do aro, do diâmetro do aro. O pneu, 185 é a largura. Quanto que é a altura? O 40 é 40% do 185, não é 40 milímetros. Então é 40%, é chato de fazer a conta, mas 40% do 185. Então 40%. É 40% da largura do pneu. Isso. Aqui e embaixo. Somei tudo, deu quanto? Se eu fizer isso na conta do aro 14 com o pneu mais baixo, eu fiz aqui, quer ver? Olha só. O pneu 195/65/15, ele dá 63,45 centímetros. E eu peguei no meu carro ali, que tem o pneu que é o original, ele dá 60 e pouco. Mediu Catarina mesmo. Medi Catarina. O pneu 165/40/18, ele dá 58,92. E na resolução diz que ele pode ter uma tolerância de 3%. 3%. Tá mais e abaixo. Da cima para baixo. Tá, e como é que o pessoal vai saber se vai ter que ter o manual do carro? Então as assim... especificações do fabricante. Aqui, ó, pneu 175/70/13, que vinha nos golzinhos quadrados. Olha só como é interessante. 57,52. 175/70/13. 185/60/14, que vinha nos GTI, GTS, roda 14. 57,76. Contra do 13, 57,52. Dá 2 centímetros. 0,2 centímetros, 2 milímetros. Já pensou? Você vê como a fábrica faz certo. Ó, 165/40/18. 58,92. 57 mais 3% dá mais 1,5, vamos contar. Então daria 58. Então, eu vejo que dá pra, no Gol quadrado você pode usar aro 18, um pneu 165/40. Cara, isso aqui você não precisa legalizar, mesmo com a lei antiga. Sim. Depois com a lei nova de uma vez, né? Exatamente. Mas só para ter... Mas mesmo com a lei nova de uma vez, você não vai precisar legalizar, mas você vai ter que manter o padrão. Manter o padrão. A resolução do contrato tá valendo. Valendo ainda mesmo o esquema da altitude mínima, da altura mínima, e o diâmetro externo. Isso nada muda. Só esse detalhezinho aí que a galera é interessante saber, ver, pesquisar, porque muita gente fica com medo de colocar uma roda maior por exceder. O único detalhezinho que você vai ter que pesquisar para ver na internet, se você não tiver o manual do carro, né? Não souber aí a medida do carro de fábrica, vai ter que pesquisar para ver qual é o diâmetro externo do carro que saiu. Não é garantido, mas vai no step. Geralmente o cara não troca o step. Mas às vezes troca, né? Às vezes troca, mas geralmente não troca, né? Sim. Porque às vezes troca quando ele vai precisar comprar. Daí ele pega um pneu novo no step e compra um só. Mas tudo bem, o brasileiro dá um jeito. Aí essa resolução 916 do 2022 do CONTRAN, eu achei aqui, ele fala sobre o aumento de diminuição da potência. Ele estava falando de motor, né? Isso é interessante. 10%, mas é o que a gente já sabia, né? Sim. 10% você não precisa nem passar por inspeção. Se for mais de 10%, você tem que fazer a CAT, que é o certificado de adequação, alguma coisa assim. Aí que o pulo do gato. Não existe empresa para fazer essa homologação. Entendeu? Teoricamente você poderia fazer. Tanto é que tem estado que você consegue, né? Os caras dão um jeito, né? Mas para você legalizar um turbo ou alguma coisa. Mas então até 10% você não precisaria fazer alteração. Inspeção alguma, né? Não precisaria fazer inspeção. Nem comunicação, nada. A comunicação sim, por causa do número do motor, né? Mas daí quando você faz uma troca, é substituição de bloco, né? Isso. Mas por exemplo, vou instalar... Mas quem que vai instalar um turbo para ganhar 10%? O cara nem mexe, né? Para 10%, 10 não... Vamos pegar um motor de 100 para ganhar 10 cavalos? Sim. 2 cavalos você faz um remap. Ou no carburador. No nosso caso, no carburador. O remap, dá para fazer remap no carburador? Não. Dá para trocar as canetas. Trocar gicle. É o remap antigo. Isso. Mas enfim, sujeitos
homologação compulsória. Mas acho que é isso, cara. Acho que é mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar. Vamos aguardar os Detran agora se posicionar. Adequar, né? Se posicionar e se adequar. Ficar de olho aí na publicação do Diário Oficial, né, dessa lei. E correr para o braço, né? Para de se estressar. Pena que não conseguimos liberar a potência do motor, né? Ainda. Então, esse entrave ali que eu vejo que... mas esse é o problema, a interpretação da lei, né? Porque como a gente falou, as resoluções vão continuar. Não vai... não caiu tudo, né? Não é uma lei... não vamos reescrever, não é uma coisa totalmente coisa nova, é uma né? alteração do Sim. CTB. Alterou 2 artigos, né? Já melhorou. 98 anos, já está no caminho, né? Então, vejo eu que é por aí. Então, galera, até aproveitando aí, deixe nos comentários, não sei se a parte que eu falei ali de como é no seu estado, né? Acho que cortou até, né? Acho que cortou antes ali um pouquinho. Então, a parte do que a gente falou ali, deixa no comentário aí de qual estado você está assistindo, como que funciona aí no teu estado, né? Como é que está agora a parte de legalização, se está legalizando, não está legalizando. Se tiver dúvida também pode deixar ali, fiquei na dúvida como é que calcula o diâmetro externo da roda. A gente já dá uma mão ali, auxilia. É só mandar um direct que assim que possível a gente responde. A gente responde, é só fazer um comentário aí embaixo do vídeo, a gente já responde. E é isso aí, né, mano? Correr aí pra esperar, na verdade, o que vai acontecer de bom aí pra gente, né? É pena essa parte do turbo aí que não vingou como a gente achou que ia vingar. A gente tava quase encerrando, mas ele menciona na lei a parte do turbo, mas aí eu fiquei com uma dúvida grande, assim, sabe? Acho que faltou um pouco dos deputados dar uma consultada na galera. Podia ter melhorado essa redação aí dessa lei. Só que a gente não tem... Como é que a gente vai acessar os caras para auxiliar? Pra conversar, né? Auxiliar e trocar uma ideia. Para conversar, né? Sim. Porque eles falam até aqui, ó. Só que eles citam daí, por exemplo, os veículos classificados na espécie misto. Daí automóvel não entra. Você tem que estar no documento lá, misto. Ou passeio, geralmente é paz, automóvel. Ou passeio misto. O misto é a categoria que, tipo caminhonete? Caminhonete. Que ele usa tem algumas saveiras que eram... trabalho e... E aqui daí no passeio. misto ele fala, ó, o diâmetro externo é a largura do conjunto de roda e pneu, a altura do para-maior, os para-choques, instalação de quebra de guincho, instalação de equipamento contra infiltração de água, que é o snorkel, bagageiro, equipamento de proteção inferior, que são chapas de proteção, mas ele só fala nos mistos, ele não deixou. Tá, interessante, gostei, porque os jipeiros vão ficar bem faceiros. Sim, a parte dos jipeiros tá... Para eles continua valendo, então, o mesmo esquema, ele faz a comunicação só. O combustível em si. E a motorização. Então, os jipeiros, tudo, essa galera que tem veículo misto, eles podem mexer no motor, tudo. E ficou essa parte vaga, né? Ficou vago essa em relação aos automóveis. Não dá para fazer aquela alusão que a gente fez com relação à infração, mas é a tal da brecha do direito, né? Eu vou dizer, não, aqui dá para dar Dá para mexer os pauzinhos e conseguir chegar lá. Como eu disse, vai ser entendimento da autoridade policial, do policial que te aborda na blitz. Depende, vai ser bem complicado no começo, assim, vejo eu, né? No começo eu achava interessante o pessoal entrar, estudar bem essa lei, de repente fazer um print, imprimir, né? Quando você vem a ser parado aí, você tem uma opção de conversa. O problema é você também não pode chegar a exigir para o seu guarda, seu guarda, tá aqui a lei e eu quero... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, eles têm o poder de polícia, né? Eles têm a fé pública, eles têm o entendimento deles. Então, vejo eu que... Eu sempre falo, ainda mais eu que, né, trabalho com isso, a lei tem que ser cumprida, né? Se ela está errada, tem que passar por um processo desse para alteração. Tem que ter vontade popular, tem que ter
É pra isso que serve deputado, é pra isso que serve, pra gente pressionar os caras pra eles mudar. Tá errado, vamos mudar. Demorou pra caramba pra mudar isso aqui, que nós rebaixamos o carro da CTB 97. Sim. Há quanto tempo nós rebaixamos o carro? Nossa, E mexemos em carro? até antes, né? Então, Até antes disso. e antes até, eu lembro, quem é das antigas aí, dos Opalão e tal, os caras abaixavam a frente e levantavam a traseira. Tipo, um carro totalmente reiki, né? Sim. Que já era no estilo arrancado, né? O carro era... Botava o pneu baixinho na frente e O grandão atrás. Era interessante. Mas enfim, vamos ver como é que se comporta aí, vamos acompanhar. Ficar acompanhando. Deixa nos comentários aí e... Mais um, quase ganho. quase ganho. Quase ganho. Eu até vou olhar no documento da câmera se não é misto. Aí eu posso turbinar. Pode mexer em motor, pode botar chapa, pode... Então. E ali diz alterar pra cima e pra baixo. Então tá bom. É isso aí. Fechou? Mais um Pod Racer. Mais um Pod Race. Continuação. É o Pod Racer piloto, praticamente, né? É o primeiro, vamos dizer assim. E eu comeu o café gelado. Eu já acabei o café e tá tudo certo. Então, pra galera ficar sintonizada aí, galera, a gente tem o canal lá no Instagram, né? Canal no Instagram. Puta, Não. essa você deu uma misturada, né? É canal lá no YouTube. Área 47 Garage. É o canal que eles estão vendo, O mano? pessoal tá vendo. Tem o Instagram. Isso é boa. Instagram, galera. Área Tem o 47. linkzinho lá também pra Área 47 seguir. Garage. E Área tamo aí, 47 né? Garage. Temos continuando os projetos, né? Área 47 Garage. Área 47 Garage. Cara, temos que continuar nossos projetos. Agora a gente vai dar continuidade nos nossos Pod Racer aí. Com convidados. O próximo Pod Racer já vai ter convidado. Convidados assim, meios merambólicos, né, cara? Vamos trazer os caras loucos das arrancadas, Os bem antigos. das preparação e se der tudo certo Em aí. tempo de carburador era a Fiotec de hoje, né? Ah, é Carburatec. Carburatec. Eu tinha que fazer a Carburatec, né? Carburatec. Não, mas é isso aí. Fechou? Fechou? Ficou ligado? Vamos nessa. Boa, galera. Abraço. Posso fazer uma observação? Faça a observação.